Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem salvar o arquivo de vocês durante o desenvolvimento dos trabalhos, tanto como arquivos abertos, editáveis, para você poder abrir ele novamente e continuar a sua edição, como arquivos fechados, como imagem, para você poder postar numa rede social, utilizar num site, utilizar em outro trabalho. Vou mostrar para vocês as duas formas. A primeira forma delas é a seguinte: eu abri o meu documento, esse documento eu criei só para questão de estudo e nesse momento eu vou ensinar para vocês como salvar nas opções abertas, para que futuramente, caso eu queira editar esse arquivo, eu possa voltar nele e continuar tendo acesso às minhas layers, aos meus efeitos, aos meus filtros e tudo que eu precisar para continuar o meu trabalho nesse projeto. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar a primeira opção como um arquivo aberto, como um arquivo PSD. Você pode acessar o menu File e utilizar a opção Save. Se o teu documento não tiver sido salvo nenhuma vez, a opção Save vai estar disponível. Se ele já tiver sido salvo alguma vez e você quiser salvar como outro documento, você pode usar a opção Save As. Então, Save, atalho Ctrl S, Save As, Shift Ctrl S. Como meu documento não foi salvo ainda nenhuma vez, eu vou utilizar a opção Save. Ele vai abrir a janela Salvar Como. Eu vou escolher aonde eu quero salvar esse documento, no meu caso eu vou salvar na área de trabalho. E aqui embaixo você percebe que tem a opção de nome, então você pode dar um nome para o teu documento. E a opção de tipo, onde você pode escolher que tipo de arquivo você quer salvar. No meu caso, eu vou escolher um nome para o arquivo. E o tipo dele, aqui você tem que ter em mente o seguinte: a gente tem três formas de salvar esse arquivo como um arquivo aberto para que você mantenha todas as capacidades de edição do documento. Você pode salvar esse documento no Photoshop como PSD, que é a extensão nativa do Photoshop. Essa opção PSD ela permite que você salve documentos de até 2 GB de tamanho. Caso o teu documento tenha mais de 2 GB de tamanho, você vai usar a segunda opção, que é a Large Document Format. Essa opção, que é a PSB de bola, permite que você salve documentos maiores do que 2 GB de peso. Então, galera, essas duas opções, PSD e PSB, elas são essenciais, porque aí você vai conseguir continuar o teu trabalho abrindo o teu documento dentro do Photoshop. Uma outra opção também que o pessoal usa bastante, porque aí não tem tanta questão de compatibilidade de arquivos, é a opção do arquivo em TIFF. O TIFF ele permite que você salve documentos até 4 GB e ele também permite que você continue trabalhando com as suas layers disponíveis. Então as dicas que eu dou para você de extensão de arquivos para documentos abertos são essas: PSD, documentos até 2 GB, PSB de bola para documentos maiores do que 2 GB e TIFF, também muito semelhante ao PSD, mas agora com a possibilidade de você salvar um documento de até 4 GB. Eu vou salvar o meu documento em PSD, na minha área de trabalho. Vou deixar marcada a opção Layers, porque eu quero as minhas layers disponíveis. E uma dica legal que eu dou para vocês: deixem essa opção ICC Profile marcada. No meu caso, como o meu documento foi criado em Adobe RGB 1998, eu quero inserir esse perfil de cores dentro do meu arquivo. Significa que todas as vezes que eu abrir esse documento no Photoshop, ele já vai estar automaticamente com o meu perfil de cores Adobe RGB 1998 inserido nele. Isso é interessante porque evita que dê incompatibilidade entre o documento que você abre em um Photoshop configurado de uma forma, um Photoshop configurado de outra forma, em computadores diferentes. Essa opção é super interessante. Vou mandar salvar. Essa janela que vocês estão vendo aí, ó, Photoshop Format Options, ela tem uma opção que é super interessante para a gente, que é a opção Maximize Compatibility. O que essa opção permite, galera? Ela permite que você consiga abrir esse documento do Photoshop que você está salvando em versões diferentes do Photoshop. Versão, por exemplo, 2018, 2017.
2014, CS6. Ele maximiza a compatibilidade para outras versões. Essa aqui, por exemplo, que eu estou trabalhando é a versão 2020, é a última. Mas caso eu quisesse, eu tivesse uma equipe que trabalhasse com outras versões, eu deixar essa opção marcada seria interessante, porque não haveria problema em questão de compatibilidade com versões antigas. Porém, se você deixa essa opção marcada, Maximize Compatibility, o documento vai ficar bem mais pesado. Chega até, muitas vezes, a 50% do peso que teria o documento sem essa opção marcada. Então, joga na balança e vê o que você prefere. Você quer maximizar a compatibilidade? Você precisa desse elemento? Ou não precisa? Se não precisa, desmarca essa opção que você vai perceber que o seu documento fica muito mais leve. Vou fazer um teste aqui só para vocês verem. Ó. Eu vou deixar essa opção marcada, vou dar OK. Ele vai salvar. Salvou. Vou acessar a minha área de trabalho para ver o documento. Olha, ele está aqui. Se eu pedir para abrir novamente esse documento e salvá-lo novamente sem a opção do Maximize Compatibility, vocês vão ver que ele vai diminuir bastante o tamanho. Vou fechar o documento aqui no Photoshop. Vou pedir para abrir novamente o documento original. Vou dar o comando de salvamento. Vou colocar aqui, ó, teste de peso do documento. Vou deixar a opção PSD marcada semelhante a outra. Marcar o SCC Profile. Salvar. Vou desmarcar o Maximize Compatibility. OK. E agora a gente vai comparar os resultados. Ó, esse primeiro, que é o tutorial, você vê que ele está com 21,8 megas. O segundo, que eu desmarquei a opção do Maximize Compatibility, foi para 15,8 megas. Diminuiu bastante o tamanho do documento, diminuiu 6 megas. Então, fica sempre com isso em mente. Você quer um documento com máxima compatibilidade? Se não precisa, desmarca aquela opção que o seu documento fica mais leve e até mais interessante de você trabalhar. Outra coisa, galera, salvou o teu documento uma vez, qualquer alteração que você fizer, aplicando novos efeitos, deletando layers, criando novas layers, você vai perceber que toda alteração que você fizer vai aparecer um asterisco aqui em cima, ó, depois das informações da tua aba do documento. Esse asterisco significa que tiveram alterações no documento e elas não foram salvas ainda. Toda vez que isso acontecer, utilize o comando, o atalho Ctrl S, para estar salvando novamente esse documento. Que aí você vai atualizando os salvamentos, permitindo que você não perca nenhuma alteração importante que você tenha feito. Caso falte energia, caso o teu Photoshop dê um crash. Então sempre tenha esse cuidado. Fez alguma alteração importante? Ctrl S para salvar essas alterações. Beleza. Tendo isso em mente, como é agora que a gente poderia salvar esse documento como um arquivo fechado? E aí, no caso, a gente tem basicamente duas opções de fazer isso. A gente teria como fechar esse documento em um formato de JPEG ou em um formato PNG, que são os dois mais comuns, né, que a gente trabalha. Quais são as observações que você tem que ter em mente? Vamos lá, vamos dar o comando e eu vou falar dessas configurações dentro do painel. Digamos que você concluiu o teu trabalho e agora você vai salvar esse documento como imagem final, como imagem fechada, sem as layers, sem essa capacidade de edição que o Photoshop te dá. Vamos lá. File, Export. E aqui no Photoshop eu vou usar a opção Export As para fazer essa exportação de documento para imagem fechada. Abriu a minha tela Export As. Ele já carregou um preview para que eu possa estar olhando essa imagem, como ela vai ser salva. Você percebe que eu tenho o controle de zoom aqui embaixo, ela está em 25% de zoom. Eu poderia aumentar para 100% para eu ver realmente como a imagem está ficando com as configurações que eu for fazendo. Do lado esquerdo, você tem como alterar as dimensões do documento. A princípio, ele vai vir com a opção 1x marcado, que significa o tamanho original. Mas você poderia também colocar 1.25, 1,5, 2 vezes, 3 vezes maior ou até mesmo menor. Eu não te aconselho a alterar as dimensões da imagem para mais, principalmente, porque lembra que o Photoshop ele trabalha com pixels e se você aumentar
muito o tamanho do documento, ele vai perder bastante qualidade e você vai começar a perceber isso no teu documento. Nessa opção Select All aqui embaixo, vocês percebem que só tem uma opção disponível, porque no caso eu não trabalhei com artboards e não tem mais de um artboard, só tem um canvas. Então ele salva para mim só o documento que estiver visível. Além disso, ele vai dizer o nome do meu documento, a extensão atual desse documento, as dimensões dele. Então esse documento originalmente tem 2000 por 1125 de altura e o peso atual. Vamos configurando os documentos, vamos configurando a nossa imagem e vamos vendo as alterações que vão aparecendo aqui, ó. Do meu lado direito, a primeira coisa que você vai fazer é escolher que extensão você quer para o seu documento. Você quer salvar JPEG, você quer salvar em PNG, GIF, SVG. Lembra que eu falei para vocês que os mais interessantes para a gente são as opções PNG e JPEG. O que muda de uma para outra? Na opção JPEG, você tem que ter em mente que você consegue controlar a qualidade do arquivo. Por exemplo, qualidade 100% é a qualidade máxima que esse arquivo me permite. É a que vai me dar esse valor aqui, 687.9 KB. Se eu diminuo, por exemplo, a qualidade para 80%, você vai perceber que a qualidade, o tamanho da imagem já diminui bastante. E aqui na tela você consegue ver uma pequena variação de qualidade. De 80 para cima, galera, não faz tanta diferença. Você vai começar a ver uma qualidade um pouco pior se você colocar valores muito pequenos. O que você tem que ter em mente? Você quer uma imagem em alta qualidade, uma imagem para impressão, por exemplo, uma imagem que você quer todos os dados, todas as informações, o máximo de qualidade, deixa em 100%, se o tamanho dela não interfere no teu trabalho. Agora, se você quer uma imagem mais leve, que carregue, por exemplo, num site de forma mais rápida, ou no Instagram, ou numa rede social qualquer, aí você diminui um pouquinho a qualidade. Como eu te falei, de 80 para cima, você vai conseguir um arquivo bem mais leve e não vai ver tanta diferença de qualidade. Eu, por exemplo, quando eu estou exportando um documento para o Instagram, para o Facebook, por exemplo, eu baixo bastante a qualidade, deixo por volta de 80%, 81%. Agora, se eu estou trabalhando com impressão, aí eu prefiro ele em 100%. Outra observação que você tem que ter em mente em relação ao JPEG é que o JPEG ele não permite transparência. Então, se você tem uma imagem, você tem um logo, por exemplo, de um cliente que você trabalhou ali no Photoshop aplicando alguns efeitos e quer salvar essa imagem com fundo transparente, JPEG não é a opção para você usar. Você quer utilizar transparência? Aí você tem que usar a opção PNG. Se eu selecionar o PNG, você percebe que a opção Transparency fica marcada. Você pode desmarcar se você não quiser. Mas geralmente, se você coloca a imagem em PNG, é porque você quer transparência. Porque ela sempre vai ficar um pouquinho mais pesada que o JPEG. Por que isso acontece? O JPEG ele é um arquivo de imagem comprimido com perdas, com perda de qualidade. PNG é uma imagem comprimida sem perda de qualidade, ou seja, ela mantém os dados do documento. Tanto que ela fica com mais informação. Só de eu colocar PNG, ela já ficou com mais de 1 MB, diferente dos 600 que eu tinha ainda agora do JPEG. Mas a grande diferença, e que eu quero que vocês prestem atenção, é essa, galera. Quer transparência? PNG. Não precisa de transparência? Usa o JPEG, que ele vai te dar uma qualidade interessante e vai permitir que você tenha um documento mais leve. Basicamente, é isso que eu quero que vocês observem nesse primeiro momento. Nesse caso dessa imagem, eu não tenho transparência, não preciso deixar a opção marcada. Tanto faz, na verdade, nesse caso, eu marcar ou não. Ambas as opções, PNG e JPEG, têm a opção de Image Size. A opção de Image Size é o tamanho final do teu documento. Se você quiser salvar o documento no tamanho original, você não precisa alterar as configurações de width e height, largura e altura. Mas se você quisesse, por exemplo, salvar essa imagem para o WhatsApp, por exemplo, para enviar pelo WhatsApp, eu já sei que no WhatsApp isso daqui faz diferença, porque o máximo que ele deixaria na minha maior aresta seria 1280. Se eu pegar esse arquivo e diminuir para 1280, eu já tenho uma imagem menor e mais leve.
Então, tem sempre isso em mente. Você está aplicando esse documento aonde? Usa sempre as configurações de dimensões necessárias para você ter uma boa qualidade no final do teu trabalho. Qual a diferença entre o Image Size e o Canvas Size? O Canvas, galera, é a tua tela de pintura. Vou diminuir aqui, ó, é essa tela aqui, ó, não apenas a imagem, mas a tela. Se eu diminuir, por exemplo, meu Canvas Size, ó, se eu colocar, por exemplo, 1000 de largura, você vai perceber que ele não vai diminuir a imagem como um todo, ele vai simplesmente cortar a minha imagem. Ó, ele cortou a imagem. Então pensa no seguinte, se você está trabalhando com documento e você quer fazer esse corte, já planeja para que esse corte seja feito antes de você salvar o documento. Porque percebe que se você salvar nesse ponto, se você cortar nesse ponto sem ter planejado, você vai ter a tua imagem cortada. E muitas vezes não é isso que a gente quer. Vou voltar para o tamanho original. Então sempre pensa o corte antes, enquanto você ainda estiver desenvolvendo o documento. Informação de metadata não é importante para a gente nesse momento. Color Space. Você está desenvolvendo esse trabalho, essa imagem é para você postar online, é para você visualizar no navegador, seja numa rede social, num site. O Convert to sRGB é uma opção interessante, porque o sistema, o perfil de cores sRGB, ele é otimizado para navegadores. Então, se você está trabalhando, pensando já em salvar isso para a web, a conversão em sRGB é interessante. Por isso que o Photoshop já te dá essa opção aqui. Se não é esse o teu caso, você não está pensando em postar esse documento, mas você vai imprimir ou fazer uma apresentação em PowerPoint, essa opção não é necessária. Pode deixar ela desmarcada, não precisa fazer essa conversão. Uma opção que eu te indico, assim como eu indiquei com o documento aberto, é você deixar a opção Embed Color Profile marcada, que aí ele sempre vai incorporar o perfil que foi utilizado no documento na tua imagem final. Significa que aonde você abrir essa imagem posteriormente, o teu perfil de cores utilizado vai estar lá inserido na imagem. As informações do perfil de cores que você aplicou no teu documento vão estar inseridas na tua imagem. Beleza, galera. Então fiz as configurações que eu necessitava fazer para esse documento, para salvar a minha imagem como uma imagem final. Vou pedir para exportar. Vou exportar na área de trabalho para eu achar de forma mais fácil. Dou salvar. Salvou. Vou acessar a área de trabalho para ver meu documento. Ele está aqui, ó. Tamanho 1 MB, um pouquinho mais de 1 MB. E ele está aqui na minha tela. Vocês percebem que ele é bem grande, ó. É um arquivo que ficou com uma qualidade ótima, uma dimensão bem interessante. A maioria dos navegadores eu não preciso de todo esse tamanho, mas no caso, igual eu falei, aqui eu queria a qualidade da imagem, não precisava diminuir o tamanho dela. Então ela ficou ótima com as dimensões que eu acabei de salvar. Então é isso, galera. Quis dar mais essa dica para vocês, seguindo a linha dos vídeos que a gente está desenvolvendo na MT. E agora que vocês já sabem salvar o documento de vocês, a partir dos próximos vídeos eu já vou começar a entrar no Photoshop e aprofundar um pouco mais os elementos do Photoshop. Aprofundar um pouco mais a questão de ferramentas, aplicação de filtros, criação de efeitos. Então a gente ainda tem muita coisa para ver juntos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, para que a gente continue fazendo esses vídeos e você continue aprendendo cada vez mais e mais desse programa e dos outros que eu ainda vou falar de uma forma super tranquila, de uma forma super fácil e de uma forma que sirva aí para o teu trabalho do dia a dia ou mesmo para o teu hobby, se for o caso. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.